o seu próprio sonho? Uma grande felicidade, naturalmente que pouca gente pensava há uma dúzia de anos, para não irmos mais para trás, que seria possível passar o número de títulos do nosso rival. Agora, é evidente que eu sinto uma grande felicidade, sobretudo nos títulos atuais. Às vezes perguntam como é que eu ainda vibro com tanto título após tantas vitórias. Eu acho que quanto pior está a vida para o cidadão normal, eu me sinto mais feliz por saber que estes êxitos, estas conquistas, fazem milhares e milhares de pessoas, como aconteceu no último domingo, deitar para trás as tristezas, as dificuldades, as agruras da vida e sentirem-se felizes e saltar e cantar sem, se calhar, outra razão. Esperava estar ali no túnel do Passos Ferreira a cumprimentar os seus jogadores, a abraçar os seus jogadores. Sim, e o seu treinador. Sim, isso não tinha dúvida. Foi suado desta vez. Foi, mas não, quando antes do jogo de Passos Ferreira, como eu senti a equipa durante a semana e no próprio dia, a determinação, estava completamente tranquilo porque era uma oportunidade, estavam de tal forma concentrados que nunca os vi assim nem com tanta vontade. Portanto, estava tranquilo e naturalmente que os fui felicitar porque era mais um campeonato ganho. Mais um. Como é que se mobiliza uma tribo, um clube, uma região? Conta-se que o senhor, numa final, foi ao balneário e disse aos jogadores: uma final não se joga, ganha-se. Como assim? Foi em Gelsenkirchen, porque eu acho que ir apelar, seja o que for, não é necessário às forças, à vontade. É óbvio que qualquer jogador que chega a uma final, sobretudo europeia, não é preciso ir incentivá-lo. É só lembrar que não basta fazer boa figura. É preciso ganhar. Eu acho que... Mas essa diferença é muito grande, não é? Como é que se faz o clique? Como é que se instila esse estímulo tão grande? Os nossos jogadores estão mentalizados para vencer. Nós temos no nosso estádio uma grande tarja que diz a vencer desde 1893 e quando chegam aqui compreendem bem o espírito, o tempo de vitórias morais. Mas estamos a falar da alta competição, o Benfica perdeu uma final há 8 dias. Está bem, não perdeu uma, já perdeu muitas desde o Bela Guto. E perdeu nos descontos, nunca no mais. período de descontos. Isso é possível, digamos que, reorientar uma equipa? Perder nos descontos ou sem ser nos descontos é igual, os jogos acabam normalmente aos 93 minutos e tanto se perde sofrendo um golo no primeiro se não marcar depois como no último. Agora diz-se de brincadeira que o Benfica é como os nossos salários, vai tudo nos descontos, mas nos descontos ou não, o que interessa é vencer e lutar por vencer. E acho que ter uma convicção de que se vai vencer, acreditar-se que se vai vencer, acho que é fundamental. Disse-me que é preciso ter essa convicção, mas também falou logo do Benfica e contou a petite histoire dos descontos. Isso quer dizer que também há que ter alguma quase aleivosia pelo seu adversário, alguma vontade de dominar acima de tudo? Quando eu refiro os descontos, é que o perder-se nos descontos muitas vezes não é por acaso. Os jogadores têm que estar mentalizados, e os nossos estão, que os jogos acabam, seja aos 92, aos 93, aos 94, e que nunca estão perdidos, mas que também nunca estão ganhos. Mas o senhor fartou-se de elogiar Jorge Jesus por várias vezes. Sim, mas não é o Jorge Jesus, não é que tem a culpa dos jogadores, alguns jogadores possam ter. Não estou a dizer que tem, mas que possam ter qualquer desconcentração agora. Então, no caso do Porto, como é que é? Quem é que tem a culpa? Ou não tem? No Porto, o mérito do Futebol Porto, todas as pessoas que estão no grupo do Futebol Clube Porto, ligadas ao futebol, desde os dirigentes, técnicos, jogadores, estão todos conscientes e cientes de que é preciso concentração máxima até que o árbitro apite 3 vezes para não acabar o basta um jogo. treinador.
É preciso toda uma rede, uma equipa. Toda a equipa, toda a gente tem que estar mentalizada que enquanto o árbitro não apita para terminar o jogo, não há nenhum jogo que esteja perdido, ganho ou empatado. E é preciso acreditar sempre. E naturalmente que isso leva muitas vezes a que se possa vencer ou deixar de vencer ou até perder nos chamados descontos ou nos minutos finais. Mas nem todos somos iguais, há quadros psicológicos individuais. Como é que o senhor fala ao seu plantel, aos seus jogadores, juntamente com essa equipa que diz, como é que os estimula realmente a não falharem nesses momentos? Eu acho que nesses momentos não é preciso estimulá-los, não é preciso, porque não há nenhum jogador que... Aos seus, pelos vistos, outros é preciso. Os outros não conheço. Mas os meus não é preciso estimulá-los porque eles estão motivadíssimos. Eu, por exemplo, no último jogo, ficamos em estágio em Penafiel e fui ter com a equipa. E quando cheguei, eu não precisava de dizer nada a nenhum, que sentia-os com a mesma vontade. Curiosamente, a única coisa que eu disse a um jogador, e foi só a um, foi ao James Rodrigues, que eu disse-lhe, olha, hoje, para além de toda a gente de Portugal que não é do Benfica, tens a Colômbia toda à espera da tua vitória. Para já é o Mónaco, que ele já está a negociar a saída. Sim, mas isto foi domingo, ele está... Ainda não sabia do Mónaco, já sabia? Não sabia, estava no ar, mas eu tinha dito a todos os clubes que nos tinham contactado e empresários que não aceitava falar com ninguém, nem um minuto, sobre a possível saída de jogadores, uma vez que os queria concentrados e não queria que houvesse qualquer fuga. Portanto, só por acaso no domingo à noite é que recebi a notícia de que podiam estar interessados e neste momento decorrem negociações. Mas, voltando atrás, foi o único jogador que eu entendi que, até pelo momento, de forma em que ele estava, que lhe tive que chamar a atenção, que é a realidade, ele também reconheceu, que a Colômbia toda estava com os olhos nele e à espera da vitória. Bom, já que destapou as entradas e as saídas, ou pelo menos as saídas... Ainda não saídas. Há conversações... Vou eu destapar e vou-lhe perguntar o que é que vai fazer do seu treinador, Vítor Pereira, porque eu olhando para os treinadores do Porto, e que são também um dos seus grandes apoios ao longo de todas estas décadas, vejo que só 2 estiveram mais que 2 campeonatos consecutivos, 2 vitórias, de Jesualdo e foi o Carlos Alberto Silva que ganhou. O Carlos Alberto Silva venceu 2 campeonatos. O Arthur Jorge... Fernando Santos, era Fernando Santos que eu queria dizer. Justamente. Não, o Fernando Santos só ganhou 1. Pronto, mas são raros, mas ele esteve 3 anos. 3 anos. Mas são raros os que ficam para lá dos 2 anos. Qual é o futuro deste treinador? Não, mas deixe-me dar uma explicação, porque ainda bem que fala nisso, porque a ideia generalizada que os treinadores estão aqui 2 anos, ganham e que nós os mandamos embora. E que ganham sempre, não é? Aqui ganham sempre. Não ganham sempre, ganham é raro perderem. Muitas vezes. Agora, isso não é verdade, que nós os mandemos embora. O Arthur Jorge foi campeão europeu. E foi ele que pediu para ir embora porque tinha um contrato na época fantástico para ir para a França. O António Oliveira ganhou 2 campeonatos, tinha um acordo para sair por problemas familiares, continuar por problemas familiares, teve que sair. Vão à procura de melhores condições, certamente no estrangeiro, muitos deles. Alguns, o António Oliveira nem foi o caso, foi por problemas familiares que teve que deixar. Qual é o futuro então deste atual treinador, que é bicampeão? O futuro deste treinador vai ser, de certeza absoluta, continuar uma carreira vitoriosa, porque ele é um homem extremamente competente, é um profundo conhecedor do futebol. Não lhe posso dizer se é isso que quer saber, se continuará no Futebol Clube do Porto ou fora do Futebol Clube do Porto, porque ainda não está decidido. Durante a época, combinamos para não perturbar o trabalho dele, da concentração, de tudo, combinamos falar quando acabasse o campeonato. O que já aconteceu. Ontem almocei com ele e estivemos a analisar
As propostas que ele tem? Não, as propostas que ele tem não analiso nem me interessa, porque a questão não foi posta em forma de dinheiro, foi coisa em que nem se falou. Foi da vantagem ou desvantagem para ele e para o clube continuar o trabalho, e chegamos à conclusão que havia vantagens, que havia desvantagens. Ele ficou de pensar e para a semana vamos nos reunir novamente para decidir. O que de certa forma é estranho, porque também se o senhor quisesse, e se ele quisesse ficar, com toda a certeza já teriam chegado a acordo. Não, mas o problema de acordo dá a impressão que não há acordo de verbas, não é isso. Ele fez não há acordo de vontades. Não é de vontade há. Não há o Vítor Pereira e eu, para continuarmos com o projeto, temos que ter a certeza de que há condições e para resultar positivamente e ao mesmo tempo para que as pessoas possam sentir-se bem. Se bem eu conheço, o senhor já anda aí com o nariz no ar à procura de um treinador. Não ando. Foram oferecidos muitos treinadores já há meses. Nunca aceitei sequer falar com nenhum, não há nenhum treinador que possa vir dizer que teve qualquer contacto da parte do Futebol do Porto. Houve treinadores que nos contactaram e que a resposta, tanto minha como dos meus colaboradores mais diretos, foi de que isso era uma questão para ser analisada no fim do campeonato. A verdade é que qualquer treinador é campeão aqui no Futebol do Porto. Verdade. E aqui a figura não, do clube... Desculpa bater isso. Aqui qualquer treinador é mais facilmente campeão porque eu tenho muito cuidado na escolha do treinador e no seu acompanhamento. Escolher treinadores que eu vejo que têm condições por triunfar. Portanto, se escolher bem e se escolher um treinador capaz de ganhar, é mais fácil vencer do que se escolher à sorte. Como, por exemplo, o Jorge Jesus, que já esteve 2 vezes para vir para o Porto. Está-me a dar uma novidade. Eu? Sim. Bom, mas a verdade é que aqui a figura do futebol é o senhor. E há outros clubes, por exemplo, estou agora a recordar-me do Manchester, onde o treinador é a figura, há décadas, ou há muitos anos, que é a figura primordial, a figura central. Que importância é que isso tem para si, o facto de ser hoje, sempre, há bastante tempo desde já, mas a figura essencial do Futebol Clube do Porto? Consigo, tudo funciona, seja qual for o treinador que venha, de fora, de dentro. Eu acho, que importância é que isto tem? Eu acho que tem um segredo que eu lhe vou revelar e que naturalmente a Fátima na sua atividade também tem êxito porque também o sei. É escolher os melhores para colaborar connosco. Se eu tiver, como tenho, excelentes colaboradores a todos os níveis, não trocava nenhum dos elementos que eu tenho, tanto diretivo como na parte médica, como na parte jurídica, por quem quer que fosse, porque tenho um cuidado extremo em escolher gente competente e, sobretudo, gente dedicada. Porque eu tenho um princípio de quem for só profissional no desporto não tem êxito. O que é que o senhor põe? O que é que o senhor acrescenta? Quando diz que tem que ser disciplinado, que tem que ser dedicado, mas o que é que se acrescenta a isso? O que se acrescenta é carinho, estímulo? O que se acrescenta é que as pessoas têm que ter paixão por aquilo que fazem. E no caso do futebol, têm que ter paixão pelo futebol e têm que ter paixão pelo clube que representam. E anda muita gente no futebol que anda no futebol por isto e por aquilo. Agora, por paixão pelo futebol não andam, porque conheço muitos presidentes e conheci muitos presidentes que nunca tinham ido ao futebol, raramente iam ao futebol e que no dia em que deixaram de ser dirigentes nunca mais foram ao futebol. Portanto, se a pessoa não tiver a paixão pelo futebol e pelo seu clube, eu não acredito. Se é um homem apaixonado, e toda a gente sabe que assim é, apaixonado, inclusive também pelos seus próprios princípios, de que forma é que transforma essa paixão, o que a transporta para o futebol? Eu transporto, eu acho que quando nós temos uma tarefa, temos que nos dedicar a ela sem limites e temos que, não podemos
estar a pensar que hoje não posso porque tenho aquilo, amanhã também não porque tenho outra coisa. Acho que quem quiser levar as coisas a sério tem que ter uma grande paixão, porque se for só um excelente profissional, não tem. Essa sua paixão é muito diversificada, é uma paixão também pela poesia, pela literatura, pelas pessoas, creio eu, que o acompanham na sua vida familiar. Claro. Como é que convivem estes dois Pinto da Costa?